Hoje nós vamos falar sobre subluxação atlantoaxial. Eu me chamo Alan França, sou neurocirurgião especialista em coluna e esse é o canal Tudo Sobre Coluna. Bom, a subluxação atlantoaxial, também conhecida como subluxação de C1 com C2, é exatamente quando essas duas vértebras acabam se desarticulando, né? Ou seja, a articulação C1-C2 ela perde a sua capacidade de manter-se bem articulada, manter-se na estrutura fisiológica dessa articulação. Então, avaliem, por exemplo, essa imagem, onde nós temos aqui C1 e abaixo C2, e aqui nesses dois lados são exatamente a articulação C1-C2. Vejam que nessa imagem as vértebras estão bem articuladas, mas quando a gente perde essa articulação adequada, quando elas saem desse eixo, a gente fala que esse paciente teve uma subluxação atlantoaxial. E quais são as causas, para esse tipo de acontecimento, para esse tipo de doença? Existem três principais causas. As causas traumáticas, como por exemplo acidentes, quedas, acidentes automobilísticos. Podem ter também uma origem infecciosa, e eu vou explicar para vocês mais adiante qual uma provável causa infecciosa para isso. E também pode ser espontânea, principalmente nas crianças. Mais à frente vamos explicar mais sobre esses três tipos de causa. Bom, falando aqui sobre uma origem infecciosa, existe uma síndrome chamada de síndrome de Grisel. Trata-se de uma infecção das vias aéreas superiores, onde as crianças geralmente são acometidas, tem uma provável origem viral, e essa infecção nas vias aéreas superiores acaba por acometer essa região, podendo causar uma desarticulação de C1 com C2. Essas crianças elas vão se apresentar com uma posição torcida da cabeça, como vocês podem ver, por exemplo, nessa imagem. Veja que essa criança ela está aqui com a cabeça numa posição torcida, conhecida também como posição de Cock-Robin. E esse nome é dado exatamente por conta de uma banda americana que fez muito sucesso nos anos 90, principalmente na Europa, onde o cantor ele tinha exatamente essa posição da cabeça, um pouco mais torcida. Então essa posição ficou conhecida como posição de Cock-Robin. Na síndrome de Grisel, em geral, boa parte das crianças vão ter uma evolução benigna, onde muitas vezes a gente vai tratar isso apenas com colar cervical, repouso e tratar o contexto infeccioso dessa criança, certo? Mas quais são os prováveis sintomas que um paciente com a subluxação atlantoaxial pode apresentar? Bom, além desse posicionamento torcido da cabeça, o paciente pode ter também dor e, em alguns casos mais graves, pode evoluir com alterações neurológicas, fraquezas, dormências, e até mesmo casos de tetraplegia, naqueles casos mais graves, onde essa subluxação acaba por comprimir a medula espinhal que está passando ali pelo canal vertebral de C1 e de C2. Mas para falar sobre essa complexidade, por que a gente tem casos tão simples que podem simplesmente ter dor em uma posição patológica até casos onde o paciente pode se apresentar com tetraplegia? Para entender isso, é importante a gente classificar a subluxação C1-C2. E nós temos a classificação de Fielden e Hawkins, que é essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante. Nessa classificação, nós vamos ter 4 tipos de subluxação de C1 com C2. O tipo A é quando nós temos uma subluxação bilateral das duas articulações de C1 com C2, onde o processo odontoide, que é exatamente essa estrutura aqui, o dente do áxis, para quem assistiu a aula de anatomia de C2 vai saber que estrutura que é essa. O processo odontoide no tipo A, ele vai servir como se fosse o eixo rotacional dessa subluxação. Então a vértebra C1, ela acaba rodando os dois lados e o eixo rotacional é o processo odontoide. Já o tipo B, existe uma subluxação apenas unilateral, onde uma das articulações elas continuam bem articuladas e servindo como eixo rotacional. Veja a diferença, aqui o processo é o eixo rotacional, o processo odontoide é o eixo rotacional dessa subluxação. Já no tipo B, uma das articulações vai servir de eixo rotacional para essa subluxação. Percebam aqui que interessante que a distância entre o arco anterior de C1 e o processo odontoide começa a se ampliar. Porém, essa distância atlantodental aqui não ultrapassa 5 milímetros nas crianças ou 3 milímetros no adulto, que são distâncias atlantodentais consideradas como normais. Porém, a gente nota que existe ali um discreto aumento. Já no tipo C,
a gente vai ter essa distância atlantoaxial ultrapassando esses valores de 3 milímetros no adulto ou de 5 milímetros na criança. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que possivelmente esse paciente, além dessa subluxação C1 com C2, ele também teve uma ruptura do ligamento transverso. E lembre que o ligamento transverso é a estrutura que está inserida no arco anterior de C1 e fixando, permitindo esse eixo rotacional com o processo odontoide. É um dos ligamentos mais rígidos que nós temos no nosso corpo. Então, quando a gente tem uma subluxação do tipo C, a gente sabe ali que houve um processo traumático intenso, a tal ponto de romper o ligamento transverso ou avulsionar o ligamento transverso. Nesses casos aqui, nós temos uma subluxação instável, uma vez que a gente perdeu agora a capacidade de preservar a estabilidade articular do processo odontoide com C1. E já o tipo 4, a gente também vai ter essa subluxação, mas com a diferença de ter uma tração posterior de C1 sobre C2. E qual que é a diferença? Veja, em todos os outros casos, o espaço atlantoaxial ele ia aumentando. Aqui é o contrário, aqui C1 ele vem em direção ao canal vertebral, ele faz uma tração no sentido posterior. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter uma incompetência aqui do processo odontoide. Então, geralmente, esse tipo de subluxação do tipo D, ela está relacionada a uma fratura do processo odontoide. Imagine que o processo odontoide está aqui, ele está fraturado, então C1 ele consegue migrar no sentido posterior. Quando falamos nessa classificação, percebam que os tipo C e os tipo D são fraturas com um importante componente de instabilidade. E por conta disso, são fraturas que precisam de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica. Já os tipo A e tipo B vão necessitar apenas de um colar cervical para estabilizar essa coluna e permitir a melhor gradativa. Então, um exemplo de colar cervical vocês podem ver nessa imagem, uma criança utilizando um colar cervical rígido, não é aquele colar cervical soft de espuma que vocês estão habituados a ver, por exemplo, as pessoas utilizando na rua quando sentem um tipo de torcicolo. Aqui estamos falando de um colar cervical rígido, que a ideia é exatamente imobilizar a região cervical para que aquela região cicatrize e corrija essa deformidade. Já nos casos do tipo C e D, como vocês viram, que tem uma importante instabilidade nessa região, os pacientes vão necessitar de uma fixação, de uma artrodese da articulação de C1 com C2, uma vez que o ligamento transverso está lesado e a gente não tem mais uma segurança nesse movimento de rotação. Veja, quando a gente fixa a articulação C1 com C2, a gente acaba por perder parte da mobilidade de rotação do pescoço, uma vez que quem já assistiu aqui a aula de C2 viu que essa estrutura, a articulação C1 C2, é fundamental para a rotação do pescoço. Isso gera algum tipo de comprometimento no paciente? Sim, óbvio, mas se a gente não opera esse paciente, o risco da gente deixar essa lesão instável ali é muito maior, podendo comprometer as estruturas neurais, podendo fazer com que esse paciente evolua com fraqueza, dormências progressivas, que é um contexto muito mais grave do que apenas perder parte da rotação do pescoço. Bom, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe e deixe aqui nos comentários alguma dúvida caso você tenha ficado. Mas antes de finalizar, eu queria trazer apenas mais um comentário para o nosso vídeo. Existe uma incidência muito alta de subluxação C1 com C2 também nos pacientes que apresentam síndrome de Down. Então, aqueles pacientes que apresentam a trissomia do cromossomo 21 são pacientes que têm uma incidência maior desse tipo de acometimento. Inclusive, a gente sugere que esses pacientes passem por uma triagem para avaliar se eles apresentam uma subluxação assintomática. Geralmente ela acontece abaixo dos 10 anos e pode acometer até 20% dos pacientes com síndrome de Down. Perfeito? Esse foi o vídeo falando sobre a subluxação C1, C2. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários alguma dúvida caso vocês tenham ficado, pois será um prazer para mim e para minha equipe resolver essa dúvida, trazer essas curiosidades à tona, pois a gente está sempre interessado em informar a população o máximo possível. Muito obrigado.